mercado de fundos imobiliários segue caindo nos últimos 12 meses, você já sabe. Agora, em relação ao mercado real de imóveis, a gente está vendo uma retomada pelos bancos de uma maneira recorde de imóveis financiados. E além de tudo, a gente está vendo uma valorização dos imóveis abaixo da inflação. É sobre isso e outros assuntos que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores imobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E aqui vai a notícia para você. Imóveis retomados pelos bancos no Brasil atingem maior nível em 4 anos. Isso aqui mostra o seguinte pra gente, que a taxa de juros no Brasil está tão alta e a capacidade de honrar com as suas obrigações, falando do brasileiro, está tão baixa que está havendo retomada de imóvel. Veja, quando você financia o seu imóvel, ele não é seu. Você só tem a posse do imóvel, você só mora lá, ou talvez até alugue. A propriedade fiduciária permanece com o banco, com a instituição financeira, até a quitação. E hoje a gente está com o maior nível nos últimos anos de retomadas. E isso que a gente nem chegou no máximo de taxa Selic desse ciclo de alta. O mercado, por exemplo, não costuma acertar tanto, mas ele projeta Selic a 15%. Geralmente, como o mercado erra, não seria loucura a gente supor que a Selic pode superar 15%. Porque essa opinião do mercado aqui não vale de nada se o governo continuar gastando demais, se o risco fiscal continuar acentuado no Brasil. É isso que vai determinar a taxa de juros. Até novembro de 2024, as instituições financeiras somavam 79 bilhões de reais de bens retidos, um aumento de 10% em relação ao mesmo período de 2023. Então, o que acabou acontecendo? A gente teve, em anos anteriores, uma expansão do mercado imobiliário, principalmente por conta daquela Selic que chegou a 2%, todo mundo foi lá, fez financiamento, comprou. O que acontece? Hoje, a taxa de juros está muito alta, para financiar já está extremamente difícil. A Caixa restringiu o seu financiamento a uma entrada de pelo menos 30%. O Itaú agora entrou nessa também. Olha só, o Itaú mudou o seu limite para financiamento e agora ele só financia 60% do valor do imóvel para clientes do Itaú Agências. 80%, essa regra só vai valer para Personalité e Uniclass. Já a partir do dia 21 de fevereiro, já está valendo. Entre os bancos que hoje estão retomando imóveis, a Caixa Econômica está na liderança. Viu seu estoque crescer de 20 mil unidades em 2022 para quase 35 mil unidades em 2023 e 50 mil unidades em 2024, uma alta de 150%. E como eu disse, a origem disso tudo são pessoas que não estão conseguindo pagar com seu financiamento. Durante a pandemia tivemos descontos e prorrogações, só que agora a torneira fechou. Então o primeiro cenário que a gente tem é restrição de financiamento imobiliário pela Caixa, o principal agente financiador, agora pelo Itaú, recorde de retomada de imóveis por falta de pagamento, Selic ainda nem chegou no seu topo máximo, podendo superar 15% ao ano. E agora tem uma nova, que é o quê? Valorização imobiliária em São Paulo, a gente está falando de São Paulo, termina 2024 abaixo da inflação, segundo o Quinto Andar. Imagina só, você já deve ter ouvido de um tio, de um avô, pai, se você é mais jovem, que comprei meu imóvel lá, meu terreninho, não sei o que, dobrou de preço, valorizou não sei tanto. Essa já não é mais a realidade atual. A realidade atual é: imóveis estão se valorizando abaixo da inflação nas principais regiões do país, quando não estão se desvalorizando. Luan, para com isso. Imóvel se desvalorizar, aí você já está apelando. Não estou apelando. Olha só aqui. Fundos imobiliários veem o valor justo de seus imóveis cair em até 11,5% em reavaliação. Sim, imóvel pode se desvalorizar, até mesmo de fundos imobiliários. O destaque aqui foi para o Floripa Shopping, lá de Florianópolis. Olha só essa notícia. Teve uma reavaliação caindo o preço em 6,59%. Tem o BBRC11, de agência bancária, viu o valor justo de seus imóveis cair 7%. Tem o Green Towers, 2%. E assim vai. Imóveis podem ter desvalorização de preço, sim. E no caso, a valorização em São Paulo no ano de 2024 foi de 4,28%, sendo que o IPCA, que é a inflação oficial do governo, foi de 4,83%. E olha só o que citou aqui o gerente de dados do Quinto Andar. O mercado de compra e venda tem sofrido com a gradativa alta da Selic. É o que eu falei, é o ciclo de alta da Selic que vai piorar, que tem feito a demanda cair e os preços se acomodarem. Demanda por imóveis caiu, tende a cair ainda mais, porque agora o sonho da casa própria
ficou ainda mais complicado para o brasileiro, com essas restrições nas entradas dos financiamentos imobiliários e uma taxa de juros muito elevada. Fica difícil para o brasileiro pagar. E a verdade é que o brasileiro fica sem muita saída, porque quando a taxa Selic começar a cair, o que vai acontecer com os preços dos imóveis? Como o crédito imobiliário vai ficar mais barato e mais acessível, vai ter uma demanda maior e o preço dos imóveis vai subir. Então o cenário hoje está bom para quem? Para quem já tem todo o dinheiro para financiar, coloca todo esse dinheiro em um título de renda fixa que renda 13, 14% ao ano. Você consegue 13% ao ano isento, inclusive, uma LCI, uma LCA. Tenta conseguir aí um financiamento de 11%, 11,5% e ganha com essa diferença. Sabedor de que a valorização do seu imóvel não deve ser muito acima da inflação. Então você vai ganhar mais ou menos a inflação na valorização do seu imóvel. E assim você consegue aproveitar o preço de hoje, que está abaixo da inflação. Mas, em um ciclo de queda da Selic, isso deve se reverter. Rio de Janeiro, houve queda nos preços dos imóveis, 2,95%. Rio de Janeiro, né? Belo Horizonte teve uma alta de 5,93%. Só que a gente tem que olhar para a alta real, acima da inflação. Quando a gente desconta a inflação, a desvalorização em São Paulo foi de 0,55%, no Rio de Janeiro 7,78%, porque daí está somando, e em BH a valorização foi de 1,1%. E a expectativa de momento ainda é desvalorização, dado o cenário atual. E a intenção de compra de imóveis vem caindo, um dos menores patamares desde 2020. E nesse caos todo, com o sonho da casa própria indo pelo ralo, o governo, claro, está tendo aumento da sua desaprovação. É claro que esse não é o grande motivo é a inflação dos alimentos. A gente teve um IPCA 15 batendo 1,23% em fevereiro. Claro que isso aqui é uma sazonalidade, mas imagina só 1% ao mês de inflação. Inflação também é juro composto. Isso aqui é muito perigoso. Nessa data, tivemos aí Ibovespa com uma leve alta, só que o dólar voltou a subir. Isso aqui deve pressionar a inflação de novo. O pessoal estava iludido, o dólar vai agora para 5,40, 5,30. E eu fiz um vídeo recente aqui no canal falando que a 5,70 o dólar já tinha voltado para a sua média histórica, já tinha feito a sua regressão à média, e que eu só vi o dólar chegando no máximo em 5,50 com uma grande oportunidade para aportes. E olha só o resultado. O dólar acabou fechando a 5,83. Títulos públicos ainda remunerando acima de IPCA mais 7,5. Esse nível aqui de taxa também complica para os imóveis e os fundos imobiliários, porque é um ganho real muito alto para você optar por fundos imobiliários. Você falando qualquer investidor ali que vai tomar uma decisão inteligente. Então isso dificulta muito o crescimento do mercado de fundos imobiliários. A gente viu que os imóveis de alguns fundos imobiliários não estão bombando de valorização, por isso que você tem aí imóveis negociando abaixo do valor patrimonial da cota, até porque o rendimento do fundo imobiliário precisa ser compatível com o IPCA mais 7,5, tem que ter um prêmio de risco acima disso. E antes de continuar, eu gostaria de te convidar a conhecer aqui embaixo os nossos cursos e consultoria, caso você queira ser meu aluno ou o meu cliente. Conheça aqui embaixo, link na descrição e no primeiro comentário fixado. O governo, como é de costume, arrogante, falando aí que vai crescer bem mais do que o mercado está projetando, 2,5% em 2025. Só que do que adianta esse crescimento com risco fiscal disparando, inflação disparando, imóveis tendo aí alta restrição para a população no geral? Peguei aqui na FIPZAP os dados do índice FIPZAP em São Paulo e de fato, quando você pega aqui os dados e confere a valorização de um ano, foi de 6% em São Paulo ali. Então você nota o seguinte, olha, na melhor das hipóteses, 6% de valorização dos imóveis. Segundo a pesquisa que a gente viu ali, quase 5%. Então veja, 5, 5,5%, você pode ter um leve ganho real, dependendo, é uma média. Depende do dado que você pega, é uma média. Mas você sabe que não vai ganhar muito acima da inflação, um pouco acima, um pouco abaixo. Se estiver no Rio de Janeiro ainda vai perder. Essa é a expectativa com imóveis hoje no Brasil. Lembrando que dificilmente você terá uma inflação de apenas, entre aspas, 4,56% ou 4,8% ou 5% em 2025, apesar da Selic subindo, porque a gente viu só em fevereiro IPCA 15 foi 1,23. Inflação implícita continua aí acima de 7%. Historicamente o IPCA foi de 6,5%, assim como o dólar. Olha só como o Brasil é complicado. Se a gente tem um dólar que sobe 6, 6,5% ao ano, mais uma inflação de 6, 6,5% ao ano, só para a gente ficar no 0 a 0 com nossos investimentos, a gente tem que ganhar 12, 13% ao ano. Por isso que você ganhar 20% em reais, seu ganho real é de 5, 6%. É o que mais ou menos você consegue investindo passivamente nos Estados Unidos, se você está exposto à economia americana. Só uma curiosidade aqui para você. E se você gosta de investir em fundos imobiliários, quer aprender a investir do absoluto zero, eu tenho uma aula gratuita aqui em cima, corre lá, que é de graça.